Olá, espero que esteja tudo bem com você aí. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Única projeta salto na moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de março. Governo federal vai assegurar até R$100 milhões para equalizar os preços na venda de milho balcão para pequenos criadores de animais. A agricultura de baixo carbono traz impactos positivos para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor rural. 10 cidades do Rio Grande do Sul vão receber cerca de R$4 milhões para lidar com efeitos da estiagem. E você vai ver ainda que o Brasil entra no ranking dos 10 maiores países com energia solar do mundo. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O PIB do setor agropecuário deve crescer quase 12% em 2023. A projeção foi publicada nesta sexta-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Após queda de 1,7% da atividade econômica agropecuária no ano passado, o IPEA avalia que o Produto Interno Bruto do setor irá crescer 11,6% em 2023. O Instituto estima um expressivo desenvolvimento da produção vegetal, que deve crescer 14,2% neste ano. Resultado puxado principalmente pelas projeções para a colheita de milho e de café da safra 23-24. A mais nova atualização das previsões para o setor do IPEA prevê recuo para a produção de soja. Apesar disso, o grão deve ser o maior responsável para o resultado positivo do PIB do agro brasileiro e crescer 21,3%. Já o segmento animal teve sua previsão de desenvolvimento reduzida de 1,6% para 0,9%. O Instituto aponta que a queda resulta de duas revisões, a de um crescimento mais modesto da suinocultura e um cenário de retração da atividade leiteira de 1,4%. Temos uma perspectiva de safra razoável de soja, e isso vai manter custos bem comportados. Então, o custo não deverá ser problema. Segundo ponto é que desde junho, dados do IBGE, a taxa anualizada de oferta de leite desde junho no Brasil vem se recuperando mês após mês. Então, nós imaginamos que isso vai continuar acontecendo em 2023. E o terceiro ponto é que nós deveremos ter políticas de transferência de renda para a população de renda baixa. Isso significa dizer que nós deveremos ter mais um mecanismo estimulador do consumo de leite que acaba impactando os preços. Mais 4 países seguiram o exemplo da China e voltaram a permitir a importação de carne bovina brasileira. O Ministério das Relações Exteriores não relatou quais foram os países, apenas informou em nota que 6 nações continuam bloqueando o produto, entre elas Bahrein, Cazaquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia. Depois de um mês de embargo por causa de um caso de mal da vaca louca atípico no Pará, a China, principal comprador de carne bovina brasileira, anunciou ontem a reabertura das importações. O governo federal vai assegurar até R$100 milhões para equilibrar os preços na venda de milho balcão para pequenos criadores de animais. E com essa iniciativa, a Conab poderá comprar até 85 mil toneladas do cereal no mercado para revender aos pecuaristas até o fim deste ano. A medida foi publicada em portaria dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura e da Fazenda sobre o programa de venda em balcão. A compra e venda do milho vai depender da disponibilidade orçamentária e financeira, destaca o texto. Pela lei, o volume de comercialização do cereal não pode passar de 200 mil toneladas por ano. O preço da venda do milho é definido por estado ou região e tem como base a cotação do mercado atacadista, diz a lei. E os produtores do Paraná já colheram metade da plantação da soja e do milho do estado. Essa e outras notícias agora no Giro Brasil.
Pesquisa do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, indica atraso no início das precipitações na estação chuvosa em várias regiões do estado de São Paulo, além da ocorrência de chuvas intensas e frequentes em grandes volumes, o que causa problemas nas áreas urbanas e rurais. Para contribuir no enfrentamento desses desafios, o IAC estuda o melhoramento genético de plantas. Um dos objetivos é mitigar os efeitos climáticos extremos, desenvolvendo cultivares com maior eficiência no uso da água. Os produtores paranaenses já colheram a metade da plantação da soja e do milho. Nesta última semana, após concluírem 50% do milho, passaram agora a priorizar a colheita da soja. Mesmo com fortes chuvas, o avanço aconteceu e o resultado até o fim da safra pode ser recorde. A maior parte provavelmente vai ser levada para o porto de Paranaguá através das estradas, que seguem operando normalmente. Nesta sexta-feira, Goiás recebeu um importante evento do agro, a caravana ILPF, que discute a viabilidade da agropecuária de baixa emissão de carbono no estado. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma tecnologia de produção com grande potencial de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, além de apresentar benefícios econômicos. A caravana ILPF é composta por pesquisadores da Embrapa e técnicos da rede ILPF e associadas. A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil dará um salto para cerca de 5 milhões de toneladas na segunda quinzena de março. Antes do início da nova temporada em abril, projetou nesta sexta-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. No acumulado da safra 2022-2023, a moagem atingiu 543 milhões e 890 mil toneladas. A produção de açúcar na primeira quinzena de março totalizou pouco mais de 15 mil toneladas. No acumulado desde o início da safra, a fabricação do adoçante totaliza 32 milhões e 580 mil toneladas. Na primeira metade de março, pouco mais de 264 milhões de litros de etanol foram fabricados pelas unidades. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou cerca de 164 milhões de litros, enquanto a produção de etanol anidro totalizou 99 milhões 790 mil litros. Desde o início do atual ciclo agrícola até 15 de março, a fabricação do biocombustível chegou a 28 bilhões e 530 milhões de litros, sendo 16 bilhões e 400 milhões de etanol hidratado e 12 bilhões e 130 milhões de anidro. Do total de etanol fabricado na quinzena, 90% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de cerca de 238 milhões de litros neste ano. E no acumulado desde o início da safra, a produção de etanol de milho atingiu pouco mais de 4 bilhões de litros, avanço de 27,59% na comparação com o mesmo período do ano passado. A seguir, ex-presidente Dilma Rousseff é a nova chefe do Banco do BRICS. E você vai ver também, puxada por combustível, prévia da inflação fica em 0,69% em março. A gente vai discutir esse número depois do intervalo, que é rapidinho. Até já. A ex-presidente Dilma Rousseff é a nova chefe do Banco do BRICS. Ela foi oficialmente eleita de forma unânime hoje pelos ministros da Fazenda de todos os países que integram o grupo. De acordo com o comunicado divulgado pelo novo Banco de Desenvolvimento, o mandato de Dilma começa imediatamente. A instituição é responsável por destinar recursos para a área de infraestrutura dos membros do bloco, que são eles, além do Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Durante viagem ao território chinês, na semana que vem, aliás, o presidente Lula vai a Xangai e deve se encontrar com Dilma. A ex-presidente fica no cargo até 2025 e vai ganhar cerca de R$ 220 mil por mês.
O IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado uma prévia da inflação, desacelerou para 0,69% em março, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE nessa sexta. A prévia do IPCA 15 subiu 0,69% este mês, mas em fevereiro a inflação tinha sido maior, 0,76%. O destaque de março veio do grupo Transportes, com alta de 1,5%, culpa principalmente da gasolina, que ficou 5,7% mais cara. A alta de preços do etanol também contribuiu para esse desempenho. O grupo de alimentação e bebidas apresentou queda. As maiores influências vieram dos preços da batata inglesa, do tomate, da cebola e do óleo de soja. No ano, o indicador acumula alta de 2%. Em 12 meses, a valorização é de 5,4%. Olha, diante desse número de hoje aí, vamos pensar lá na frente então no Agritendências com o Silmar César Miller. Silmar, parece que os alimentos aí estão dando uma trégua, né, nesse último mês. É isso mesmo, Silmar? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, depois daquele início de ano lá, com fortes altas nos preços, especialmente dos hortigranjeiros, por conta de clima desfavorável, muita chuva, né, Márcio? Chuva forte praticamente no país inteiro. Isso derrubou muito a produção de alguns produtos hortícolas fundamentais aqui para a nossa alimentação. A situação mais calma agora está propiciando aqui uma recuperação aqui de um poder aquisitivo melhor para os nossos consumidores, com os preços de hortigranjeiros caindo na sua grande maioria. Tem algumas exceções, a cenoura, por exemplo, ovos continuam altos, com preços altos ainda, mas eu destacaria aqui quedas importantes de produtos que subiram muito no início do ano, que agora estão melhorando aqui em termos de competitividade. É o caso da batata, por exemplo, queda de 13% agora, segundo apontou hoje o IBGE, nessa prévia do mês de março. Então, a queda forte da batata, que era um dos vilões do início do ano. Tomate foi outro. E agora está caindo também, caindo 6% agora em março. Cebola também, queda forte agora em março de 12%. Então, são 3 ingredientes básicos da nossa salada de todo dia aqui, com quedas importantes nos preços. Óleo de soja com queda também, 2,1%. Até carne, alguns tipos de carne aqui, alguns tipos de cortes caíram agora por conta desse represamento das vendas de carne bovina brasileira para a China. Ficamos um mês sem vender para os chineses. Sobrou um pouquinho para o nosso prato aqui com algumas quedas de preços no mercado interno. É o caso do contrafilé, uma queda de 2 pontos percentuais. Frango também caiu quase 2%, segundo esses dados divulgados hoje pelo IBGE. Então, setor de alimentos dando uma pequena trégua agora e a gente espera que isso continue nos próximos meses, porque realmente o clima agora está mostrando sinais de melhora. Portanto, não há motivos para apreensões com relação à possibilidade de uma retomada de fortes altas nos preços, pelo menos desse tipo de alimento. Muito bem. Silmar, e as commodities agrícolas, hein? As principais, como é que elas fecharam a semana? Olha, diferentemente de uma sexta-feira comum, quando os preços normalmente se acomodam, tem poucas oscilações, essa foi agitada. Essa sexta-feira com altas fortes em alguns produtos. É o caso do trigo, deu uma disparada, hoje subiu quase 4% na Bolsa de Chicago, por exemplo, por conta de preocupações com a possibilidade da Rússia suspender suas exportações. Houve boatos nesse sentido. Hoje, a Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo, está achando que o preço está muito baixo, então sinais de que poderia interromper temporariamente suas exportações. Foi o bastante para o trigo dar um salto hoje, em torno de 4% na Bolsa de Chicago. Milho também subiu, acabou acompanhando em parte o comportamento do trigo, subiu 2 pontos percentuais e até a soja deu uma ressuscitada hoje, depois do tombo dos últimos dias, subiu 0,6%, mas não evitou uma queda líquida semanal de 3,3%, queda bastante expressiva, portanto. Café deu uma recuperada hoje, café arábica subiu 2,8%, suco laranja continua firme e forte, subiu 4,1% hoje. Na contramão, o algodão hoje teve queda de 1,3%. E o açúcar também caiu um pouquinho, 0,3% na Bolsa de Nova York. O mercado de combustíveis, o caso do petróleo, teve um recuo forte hoje, 1,3% de queda. Preocupações com a economia global, rumores de mais bancos em dificuldades, no caso do Deutsche Bank, por exemplo, na Europa. Tudo isso causou algum frisson no mercado, tanto de petróleo quanto no próprio mercado financeiro. A Bolsa de Frankfurt, por exemplo, teve uma queda de quase 2% no dia de hoje por conta dessa situação de dificuldade de alguns bancos europeus novamente.
Aqui no mercado financeiro brasileiro, o dólar deu uma comportada hoje, caiu 0,7%, fechou o dia R$ 5,25. E o mercado de ações deu uma recuperada também hoje, puxado até pelas ações dos frigoríficos, por conta da retomada das vendas de carne bovina para a China, Bovespa subindo 0,9%. Falando nisso, eu esqueci de mencionar o preço do boi hoje. O preço do boi na B3 voltou a subir hoje, contrato de março, alta de 0,5%, já o contrato de abril, mês que vem aqui, já com queda, 0,6%, por conta, claro, da retomada da normalidade das exportações brasileiras. Portanto, o mercado começa a dar uma acomodada agora, até porque subiu muito nos últimos dias. Então, hoje foi o dia da chamada realização de lucros. O pessoal vendeu e aí acabaram derrubando um pouco os preços do contrato de abril em 0,6% nesta sexta-feira, Márcio. Muito bem, Silmar. Obrigado. Saiba aproveitar seu fim de semana. Bom descanso. Boa noite, igualmente. Até segunda-feira. Valeu, até segunda. E o presidente Lula adiou para o próximo domingo o embarque para a China após um quadro de pneumonia leve. A recomendação foi da equipe médica do Planalto após o diagnóstico de pneumonia. O embarque estava previsto para o sábado. O presidente chegou em Brasília na noite dessa quinta e foi até o Hospital Sírio-Libanês, onde fez exames. Não houve necessidade de internação. A seguir, barragens subterrâneas que retêm água nos períodos de seca têm ajudado o agro no semiárido. E você vai ver também, cidades gaúchas vão receber cerca de 4 milhões de reais para lidar com efeitos da estiagem. A gente conta depois do intervalo. Eu estou aqui esperando todo mundo. Até já. O Brasil rumo à liderança na geração de energia solar. No ranking internacional, o nosso país subiu 5 posições e já ocupa o 8º lugar. De longe quase não dá para ver, mas o segredo para esse restaurante em São Paulo baratear a conta de luz está aqui, no telhado do prédio. As placas foram instaladas há 4 meses. A gerente já calculou, o uso de energia solar reduziu em 20% os gastos. Economia de R$ 1.500 por mês. Dá para investir tanto em mais contratações, em melhorias na própria pizzaria, de repente na troca de equipamentos para um menor consumo, né, que aí isso vai ficar mais significativo ainda para a gente. Não é preciso ser dono de uma fazenda ou de uma grande empresa para aproveitar os benefícios da energia solar. Hoje em dia, pouco mais da metade dos painéis fotovoltaicos está em casas e pequenos negócios. São iniciativas que estão transformando a forma que o Brasil produz energia. No ranking internacional de energia solar de 2022, o Brasil saltou 5 posições. Agora ocupa o 8º lugar. Essa combinação do preço da energia elétrica cada vez mais caro no Brasil e a redução do preço da energia solar fotovoltaica fez com que essa tecnologia se tornasse agora acessível e tivesse, portanto, uma grande adesão no ano passado. O potencial de energia solar só fica atrás da capacidade das hidrelétricas. Energia eólica ocupa a 3ª posição, seguida por gás natural, biogás e biomassa. Em 2023, a gente espera um ano recorde para a energia solar. Isso vai representar um investimento trazido para o país de mais de 50 bilhões de reais e a geração de mais de 300 mil novos empregos para as brasileiras e os brasileiros. Esse é um dos caminhos importantes. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais para 10 municípios do Rio Grande do Sul. Essas cidades, esses municípios, foram castigados pela severa estiagem que assola o estado há bastante tempo. A liberação dos recursos foi oficializada em publicação no Diário Oficial da União desta sexta. As cidades que vão ser atendidas com essa medida são Passa Sete, São Cepé, Veracruz, Nova Esperança do Sul, Palmitinho, São Borja, Garruchos, Bossoroca, Itacurubi e Cristal do Sul. Todo o recurso será distribuído pela Defesa Civil Nacional e terá de ser investido somente na compra de cestas básicas, combustível e reservatórios de água potável e também para bancar o aluguel de caminhões-pipa e de tanques móveis com motobomba.
Você já ouviu falar nas barragens subterrâneas? Pois é, essas barragens subterrâneas que retêm água nos períodos de seca ajudam a agricultura no semiárido. Ao longo dos anos, com a modernização, novas tecnologias estão sendo implantadas. E a gente vai tratar desse tema agora com o Flávio Adriano Marques. O Flávio, que já está aqui com a gente, é pesquisador e coordenador da Unidade de Execução de Pesquisa da Embrapa Solos, em Recife. Flávio, que alegria tê-lo aqui para encerrar a semana com a gente nas nossas séries de entrevistas ao vivo. É muito bom ter vocês da Embrapa, tem um carinho enorme pelos nossos centros de pesquisa, não só da Embrapa, mas das outras entidades estaduais também. Mas, Flávio, explica para a gente o que são essas barragens subterrâneas, como é que elas são construídas para reter a água e ajudar em períodos de escassez hídrica. Como é que funciona? Boa noite, Flávio. Boa noite, Márcio. Obrigado aí pelo convite. A barragem subterrânea é uma das tecnologias sociais hídricas que podem ser utilizadas, né, para convivência com o ambiente semiárido. O ambiente semiárido, como todos sabem, é aquele que tem uma escassez de chuva, né? A precipitação ela é irregular e acontece concentrada em determinada época do ano. E ainda mais chove pouco. Então, para conviver com esse tipo de situação, a gente utiliza alguns grupos, né, um leque de tecnologias, e entre elas a barragem subterrânea. A barragem subterrânea nada mais é do que um corte transversal na descida das águas. Então, a gente tem na região semiárida rios secos, rios intermitentes. Então, nesse período que o rio está seco, é feito um corte, é escavado uma trincheira, normalmente com o emprego de uma máquina retroescavadeira. Essa vala, essa trincheira é escavada até o fundo, até o contato com a rocha dura, a rocha sã, né? E depois é colocado um plástico, uma lona, para que evite a passagem da água. É colocado o plástico, ele é fixado no fundo dessa trincheira, e aquela terra que foi removida com a máquina retroescavadeira é posta de volta. É feito também vamos dizer, a perfuração ou escavado um poço, né, para que haja acesso a essa água. Flávio, que sensacional a ilustração que a gente estava vendo ali, né, as imagens mostrando o que significa isso. Agora, por que é importante, assim, preservar a água, eu sei porque é importante, mas por que traz tanta importância essa água estocada no solo? Ela dá renda, ajuda na produção em tempos difíceis. Fala para a gente da importância de ter esse tipo de tecnologia, se vale a pena, se tem custo-benefício nisso. Sim, vale muito a pena para aqueles estabelecimentos, para aquelas propriedades rurais que têm as características favoráveis para a construção. Então, com a barragem subterrânea, você vai ter o prolongamento, você vai ter a prorrogação de água no solo. E com isso você pode até concluir ou finalizar alguns ciclos de cultura. Feijão, milho, por exemplo, tá? Então, além disso, a água ela vai ficar retida no espaço poroso do solo. Então, quando o solo está saturado, todo o espaço poroso está preenchido por água. Essa água que está retida dentro do solo, ela não está disponível para evaporação. E na região semiárida, a evaporação é muito forte. Então, guardar a água dentro do solo protege ela da evaporação. Flávio, é o seguinte, esse trabalho que a Embrapa faz, ele é muito importante e tenho certeza que muita gente não tinha visto essa ilustração, ouvido falar dessa barragem subterrânea. Então, em 40 segundos, eu queria que você explicasse de custo e onde as pessoas podem procurar assistência técnica para realizar esse trabalho aí. A barragem subterrânea, o custo dela é variável, vai depender da extensão, né, desse corte e dessa trincheira que você vai fazer na frente do rio. Então, rios mais largos, os custos vão ser maiores. Rios mais curtos, né, menos largos, o custo é menor. E, normalmente, aqui na região semiárida, eles são feitos em linhas de drenagem ou em pequenos riachos. Então, tem de 30 a 40, 50 metros de largura. Então, o custo não é tão grande, varia de 10 a 20 mil reais. Isso já com o emprego da retroescavadeira e também com o uso da mão de obra, né, do agricultor. Ela pode ser, essa tecnologia ela não é exclusiva da Embrapa, ela já é utilizada junto com a Embrapa, com outros parceiros, outras instituições parceiras. Aqui na região semiárida, o grande parceiro aqui é a ASA, que é a articulação do semiárido, e todas essas ONGs, todas essas instituições ligadas a áreas podem ser pontos de lança para estabelecimento, para informação, para a construção de barragens subterrâneas. Muito bom.
Flávio Adriano Marques é pesquisador e coordenador da Unidade de Execução de Pesquisa da Embrapa Solos em Recife. Obrigado por trabalhar para a gente, por pesquisar, por orientar o produtor e auxiliar a trazer o alimento para a nossa mesa, viu, Flávio? É uma alegria ter todo mundo da Embrapa aqui. Obrigado, Márcio, que nós agradecemos. Bom descanso para você, boa noite. Bom final de semana. Valeu. É hora da gente saber, então, como é que fica a previsão do tempo para todo o país no fim desta semana. Não é isso, Luísa Cardoso? Uma área de baixa pressão sobre a costa do sul do país vai ajudar a formação de nuvens carregadas neste sábado para os 3 estados. Inclusive, no sudoeste do estado gaúcho, ficam os maiores volumes acumulados. Há alerta para novos transtornos como enchentes, deslizamentos de terra e a força do vento pode derrubar árvores. A chuva também vai ser persistente e acontece a qualquer momento do dia entre o Acre, Amazonas, Pará e também no litoral baiano. Na capital de Salvador, as fortes rajadas de vento devem ser entre 50 e 70 km por hora e também acompanhada de trovoadas. Nas demais regiões em verde claro no mapa, o tempo fica firme pela manhã, as nuvens se juntam no céu e no final da tarde acontece chuva de moderada a forte intensidade. Agora o dia vai ficar ensolarado e não chove em nenhum momento, numa faixa que vai desde o Rio de Janeiro até o oeste da Bahia e também desde São Paulo até o norte do Paraná. Não chove em nenhum momento. E em relação às temperaturas, a máxima atinge 30 graus em Salvador, 31 na capital paulista e 33 em Porto Alegre. Os maiores volumes de chuva vão ficar concentrados no norte ainda, entre os dias 25 e 29 de março. Essa umidade vai favorecer o avanço no desenvolvimento dos cultivos do Matopiba, que devem receber em torno de 40 a 60 milímetros de chuva, mas podem interromper a colheita da soja, principalmente no leste do Pará e também no sul do Maranhão. Já no centro-oeste, a condição é de chuva mais irregular, que acumula em torno de 20 milímetros, mas essa umidade também pode refrescar as lavouras de algodão. E no sudeste e sul do país, a condição é de tempo firme, intercalado com chuva irregular, que acumula no máximo 20 milímetros. Essa condição também vai favorecer o avanço na colheita dos grãos, principalmente no Rio Grande do Sul e também do arroz, e pode favorecer, além disso, a pré-colheita do café no norte de Minas Gerais. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas os maiores volumes acumulados permanecem ainda sobre a região norte. 60 e 80 milímetros são esperados entre o Amazonas e o Pará. Se você ainda tem dúvidas sobre a agricultura de baixo carbono, dá uma olhada nessa reportagem que a Regina Dourado traz para a gente, porque esse tipo de agricultura tem reflexos positivos para o meio ambiente, mas não só isso, também para o bolso do produtor rural. 25% das emissões de carbono no mundo são produzidas dentro da porteira, segundo especialistas. E um dos grandes desafios do agronegócio brasileiro tem sido alcançar o carbono neutro e, ao mesmo tempo, ser economicamente viável. 75% são outras coisas, só que os 25% você tem sequestro de carbono lá. Nos 75% você não tem. Então, o produtor hoje está muito mais próximo do net zero, ou seja, entre o que ele sequestra e o que ele emite, do que qualquer outra atividade que a humanidade faz. E normalmente não se toma isso em consideração. Então é importante que os compromissos sejam para que se chegue com essas soluções na data correta, que seja 2030 ou quando for, desde que tenha viabilidade econômica. Porque a principal razão da agricultura é alimentar o mundo, e a gente tem esse compromisso e tem que fazer. E ao mesmo tempo ser ambientalmente correto no aspecto de reduzir as emissões. A agricultura de baixo carbono traz impactos positivos para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor rural, agregando mais valor aos produtos e oferecendo mais competitividade. Ele pode colocar no mercado esse produto diferenciado
né, que tem ali baixo impacto, baixa produção de carbono, né, e tem custos, como a gente viu aqui hoje, do planejamento, né, de você utilizar essas tecnologias, que você inclusive reduz em 20% o gasto de diesel, como foi apresentado aqui hoje, né, na operação toda da fazenda. Então acho que isso impacta positivamente, né, e como eu disse, o produtor brasileiro é muito competitivo, né, muito competente, precisa mostrar para ele que está tendo economia. A agricultura vem passando por uma transformação biológica e digital intensas. Esses dois fatores, associados a uma reformulação etária na gestão das propriedades, devem acelerar a sustentabilidade no agronegócio. É preciso dizer que o produtor brasileiro já é o mais sustentável do mundo. Da porteira para dentro, nós somos exemplo de alta produtividade com baixo impacto. Mas essas três chaves, evolução biológica, evolução digital e mais jovens acelerando a adoção das novas práticas, vão alçar o Brasil a um patamar ainda melhor, o agronegócio brasileiro a um patamar ainda melhor nos próximos 10 anos. E faz tempo que a gente já trabalha nisso, hein? Muito bom. E obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Olha, gente, saibam aproveitar o seu fim de semana, viu? Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada, no fim de semana. E o meu convite, continua com a gente.